Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Castro e hoje eu vou fazer uma resenha desse lindo que eu namorei tanto, por tanto tempo, e que a Pavão Branco me possibilitou adquirir. Aqui eu acho importante passar uma seguinte informação para vocês. Esse deck, ele é um deck que é fabricado por uma editora chamada Cocorrina. Deixa eu mostrar aqui, ó. Cocorrina. Não vou conseguir virar esse negocinho do jeito que eu gostaria. Aqui, ó. Aqui dá pra ver bem, né? Ah, aqui, ó. Na caixinha tá. Cocorrina.com. É um site, né, internacional. E só eles fazem este deck. Só eles publicam, comercializam este deck. Então, a gente não vai conseguir achar esse deck, por exemplo, numa Amazon da vida, tá? E todas as pessoas que tentaram comprar este deck diretamente pelo site deles foram altamente taxados com um imposto chamado IOF, que pode variar de 60% do produto adquirido a 100% do valor do produto adquirido. E todas as pessoas que eu conheço que tentaram comprar diretamente com eles pagaram alto custo, né? Pagaram aí 100% do valor de imposto quando esse deck chegou na alfândega aqui do Brasil. E por esse motivo, eu não havia comprado, namoro ele há muito tempo, mas não ia correr o risco, né, de pagar uma fortuna de imposto para adquirir um deck. Eis que ele aparece na Pavão Branco, me possibilitando então adquirir com a certeza de que eu não seria taxada. Então, Pavão Branco, muito obrigada por essa possibilidade, tá bom? E vamos lá, é um deck muito bonito, totalmente voltado para o feminino, é o Divine Feminine. Então, aqui não vai ter figuras masculinas, é um deck que vai trabalhar 100% com a energia da mulher, a representatividade da mulher em todos os 78 arcanos. Por que que eu resolvi adquirir este deck? Eu atendo, né? Para quem não sabe, eu sou terapeuta holística e eu atendo uma gama de mulheres aí que foram abusadas, né? Que foram assediadas, que têm traumas bem profundos, né? Dentro deste aspecto. E eu achei que esse tarô, ele aguça bastante a minha intuição para que eu possa auxiliar essas mulheres de uma melhor forma, tá? Ele vem dentro dessa caixinha, uma caixinha bem dura, tá? A caixinha é exatamente do tamanho do deck. E vocês me desculpem, eu não vou abrir a caixinha porque foi um martírio colocar esse trem aqui, ó. Esse fitilho aqui, e eu quero guardar isso. Será que vai? Ah, vai sair fácil, peraí. Jeová deve saber como é que eu boto ele aqui de volta. Foi um parto para pôr e eu quero guardar ele perfeitamente assim, só única e exclusivamente por conta desta marca de cera. Eu não quero quebrar essa marca de cera. Eu acho isso de uma elegância, de um misticismo pontual. Jeová deve saber como é que eu vou conseguir botar aqui de volta. E a caixinha assim, ó, por dentro. Muito bonita, inclusive. Relevem aí o barulho da rua. Será que eu consigo botar aqui fácil? Não, não. Vou ter que penar aqui para botar aqui de volta depois. Eu quero manter essa... Ah, foi até mais fácil do que eu imaginei. Ah, foi facinho. E eu quero manter ele assim, eu quero guardar ele assim, né? Coisa de colecionador, gente. E aqui o livreto, né? Um guia, um livro guia. É um livro colorido, só que não se assustem por não ver uma infinidade aqui de cores, porque este deck vai se resumir a 3 cores praticamente, tá? Que é o preto, o dourado, né? Os filetes de ouro e um tom meio amarelado, tá? Um tom meio pastel. Eu não li o livreto ainda, eu tô jogando muito com esse deck. Pensa num bichinho que tá trabalhando bastante na minha mesa ele. Mas eu tenho como premissa de primeiro me inteirar com o deck para depois fazer a leitura, tá? Isso é uma didática minha, tá bom? Quando eu trabalho bastante com o deck, quando eu vou ler o livro, assim, 90% da informação do livro eu já absorvi jogando com o deck.
Mas isso é uma dinâmica minha, uma didática minha, tá? Aconselho sempre a ler os livros, né? Se para você tem uma didática maior, você ler primeiro e trabalhar com o deck depois, melhor ainda. Eu que sou mais fluida, como eu sou muito intuitiva, né? Então eu acesso melhor o conteúdo do livro primeiro olhando para as figuras colocadas ali. E é um livro muito bonito, de uma qualidade muito boa, muito bacana. Essa edição aqui é de 2022, tá? É o segundo, né, lote, digamos assim. Esse tipo de deck, ele não é feito, né? Ele não é fabricado em grande escala, tá? É feito de pequenas edições, digamos assim, então não é impresso uma centena de decks, né? Centenas de decks. É uma produção ali com uma quantidade limitada e conforme vai vendendo, vai se produzindo segundas e terceiras e afins edições, tá? Aqui o índice, e aqui vai ter uma introdução, uma pequena história, né? Um resumo da história do tarô, com a premissa, né, da editora. Aqui algumas dicas, né, de preparação, de rituais, caso você ache necessário, e algumas opções de tiragem, tá bom? Então, aqui, ó, vai ter alguns spreads, algumas opções de tiragem, aqui o tradicional passado, presente e futuro. A famosa cruz celta, com algumas exemplificações. Uma capa acetinada, gostosa, e com esse trabalho em dourado, né? Esse fitilho dourado em todo o deck. Gente, qualidade. Para mim, é o único deck que tá pau a pau ali com o S Games. Não consegui encontrar outra editora que tivesse uma qualidade assim. Tá? São cartas finas, porém parece carta de baralho que é de plástico, sabe? Aquele baralho de truco. Tem um tamanho mediano, eu vou fazer um comparativo aqui com o Sentinel Borderless, que é a edição centenária de Pamela Kuma Sem Bordas. É 1 milímetro mais estreito, sabe, ó? 2 milímetros assim mais estreito, tem as bordas um pouco mais arredondadas, altura mesma, e, gente, de uma gramatura sensacional, uma qualidade, parece plástico. Esse deck parece plástico. Maravilhoso, já embaralhei ele de tudo que é jeito, de forma abrupta, de tudo que é jeito. E continua na sua forma impecável. Quem gosta de jogar de forma invertida, super dá. E vamos lá. Ah, o brilho, né? Uma coisa que para mim é muito importante. Tem um brilho necessário, sabe? Não é aquele gloss. Deixa eu pegar aqui um do Ciro Maquette, que tem um gloss bem intenso. Olha a diferença do brilho de um para com o outro. Na câmera não vai fazer jus. Mas esse daqui, por exemplo, do Ciro Maquette, tem uma camada de verniz muito intensa. Aqui já não. É como se fosse o verniz necessário para proteger o trabalho entregue aqui. Eu já vou pedir desculpa por todas as tosses, as queimadas aqui onde eu moro continuam com força total. E isso tá prejudicando bastante a respiração de todo mundo aqui em casa. Vou tomar um pouquinho de água. Mas vou acabar tossindo, não tem jeito. Meu quintal amanhece cheio de fuligem. Bordas douradas, bordas bem douradas, lindas. Eu tenho para mim que essa borda vai perder o brilho com o passar do tempo, mas o dourado vai permanecer. Esse daqui do Ciro, o brilho perdeu, porém o metalizado permanece, tá vendo? Então, acredito que perca um pouco desse brilho dourado com o tempo, porque é normal, tá? É normal de todo e qualquer trabalho, assim, né, laminado, porém a cor se mantém. Perde apenas um pouco do viço, digamos assim, mas continua bonito, estão vendo? É o mesmo tipo, né, de laminação a ouro, que é o que eles chamam, né? Uma folhagem a ouro, laminação a ouro. Então, vamos lá conhecer esse lindão. Aqui a carta do louco. Aqui o que eu achei muito interessante
Eu vou passando as cartas, tá, gente? Porque para não ficar um vídeo de 40 minutos, não é o que eu desejo entregar para vocês hoje. Mas uma coisa bem interessante de mostrar esse deck trouxe a principal simbologia de todos os arcanos. Então, por exemplo, aqui na carta do mago, o que está em cima equivale ao que está embaixo, né? Tem todos os elementos aqui de forma bem sutil. É um deck minimalista, né? Amei essa carta aqui da sacerdotisa, por exemplo, magnífica. Interessante que os olhos do corpo estão entregues para o terceiro olho, que o meu terceiro olho me apresenta, né? Um conhecimento que não é dito e nem visto com os olhos do corpo, mas sim com os olhos da alma, sentido com a intuição, né? Discernido através da intuição. E vocês vão perceber que vai ter simbologias muito pontuais. Aqui, por exemplo, a meia-lua, a romã na mão dessa imperatriz. São elementos bem pontuais que dão um tom intuitivo muito grande. E não vai ser incomum a gente ver a nudez, né? Como o corpo da mulher sendo algo sagrado e não profano. Eu achei sensacional. Um trabalho muito bem feito. A gente vai ter... Desculpem, gente. A gente vai ter esse trabalho em dourado em todas as cartas, né? Aqui nos arcanos maiores, a gente tem o algarismo romano, o nome, né, do arcano em inglês, e a borda aqui, esse filete aqui todo em dourado, e aqui a paleta que eu falei para vocês, né? Uma paleta amarela, né? Em tons degradê, mas somente essas são as cores que nós vamos ver nesse deck inteiro. Aqui a carta do carro. A força, eu achei lindo demais. Sensacional. Filhos em casa, e como eu falei para vocês, né? Todo mundo com tosse. Então, se vocês escutarem alguma tosse aí de fundo, relevem. O eremita. Então, aqui tem a túnica do eremita. Tem a postura de andar só, sustentado por um próprio bastão, sendo guiado aqui pela sua lanterna interior, mas com uma sensualidade muito latente, porém, para mim, sagrada. É o portal que todos nós precisamos passar para estarmos aqui. Aqui na roda da fortuna, a principal simbologia está aqui, principalmente, né, essa escrita aqui, que é Torá ou Tarô, o nome de Deus, a serpente da vida, a carta da justiça, que eu achei também magnífica, e uma coisa muito interessante que depois eu quero ler no livro, mas antes de ler o livro ainda quero trabalhar um pouquinho mais com ele. Em alguns corpos, em alguns desenhos, esses corpos vão ter marcas como se fosse envelhecimento ou até mesmo um certo machucado que foi cicatrizado, sabe? Uma pele mais envelhecida, digamos assim. Não é uma característica que vai ter em todos. Aqui, por exemplo, tem em alguns pontos. Então, aqui vai ter nas articulações. Mas em outros, ó, aqui no eremita, por exemplo, não tem marca alguma. E isso é uma coisa que me chamou muito a atenção nesse deck. É como se fosse um aprendizado que é duro, que é árduo, que dói, mas que é necessário para que a gente aprenda a viver a virtude que está se apresentando aqui neste arcano. Adorei essa questão aqui do enforcado, por exemplo, a pessoa dependurada, estar dependurada pelo próprio cabelo no ego, no próprio ego, aqui é a lua. Essa morte é fantástica, uma das mortes mais bonitas que eu já vi. A temperança fazendo o impossível com as próprias emoções. Saiu do foco? Por que será-se? Por que será-se? Foi. Aqui a temperança provando que o impossível a ser feito com as nossas águas internas se faz possível quando se há discernimento, clarificação. Olha a cabeça dela muito iluminada aqui. Percebam que essa carta do diabo aqui como Hecate foi uma coisa sensacional, né?
A torre magnífica. Gente, não teve uma única carta. O olho de Deus, que é onipresente, onisciente, onipotente, a tudo vê, te fazendo com que a gente se jogue no mar da vida, porque somente na vivência das nossas emoções é que a nossa lapidação se faz possível. Meu Deus! Eu só amei esse deck. É de uma profundidade, para mim, conversou comigo de uma forma tão profunda que eu vou me limitar e não ficar falando e falando, porque senão eu vou dar uma palestra, o vídeo vai durar 2 horas, facilmente, e não é esse o intuito. Para vocês verem, estou aqui na carta de julgamento, já foram 15 minutos de vídeo. Se eu continuar comentando uma a uma, esse vídeo vai ficar imenso, vai virar um podcast de 2 horas. E aqui a gente vai para o naipe de copas. Não me lembro a ordem que veio, tá? Eu só separei os arcanos menores e fiz montinho e coloquei aqui. Então, não tem nenhuma simbologia, não tô colocando nenhuma lição oculta aqui nessa sequência não, tá? Tô falando isso porque alguns alunos meus podem se fazer essa pergunta, né? Essa é a sequência do curso. E falando nisso, esqueci de falar no começo, vou lançar um curso de cartas da corte aberto para todos. Óbvio que se faz necessário um conhecimento mínimo dos arcanos maiores e menores para que você tenha um bom aproveitamento do curso das cartas da corte. Eu vou fazer um vídeo por esses dias explicando um pouquinho mais o que será abordado, tá, nesse curso de cartas da corte. Vai ser focado única e exclusivamente as cartas da corte. E só aí vocês podem ter certeza que vai ficar mais de 10 horas de videoaula, tá? E é isso. Mas eu vou fazer um vídeo falando a respeito, tá bom? Qualquer coisa, as inscrições já estão abertas. Se você quiser participar, saber valores, como que funciona, onde, né? O acesso dos meus cursos, todos são vitalícios, com direito a um grupo de estudo para que você possa tirar as suas dúvidas sempre que achar necessário. E se você quiser saber essas informações, me acompanhe nas minhas redes sociais. Dia sim, dia não, estou procurando colocar as informações desse curso das cartas da corte. E também tenho o meu WhatsApp aí na descrição do vídeo, tá bom? Parei aqui no 7 de copas porque ficou muito nítido, muito claro tudo que tem dentro de cada uma das taças, das copas, né? Inclusive a própria persona. Copas, ó. 8 de copas, eu fui ficar com o ouvido esticado aqui na altura da televisão dos meus filhos, acabei me distraindo, me perdoem. 9 de copas. E aqui, ó, percebam, 8 de copas, não é uma carta fácil, porém é uma carta necessária. E aqui a gente vê marcas no corpo novamente. Já que no 9 de copas, que é uma carta muito leve, realizadora, não tem marca no corpo. É sensacional esse deck, gente. Trabalhou por demais comigo, por demais mesmo. Pajem, como uma sereia, cavaleiro, rainha e rei. E aí vocês devem estar se perguntando, né? Mas, Ju, não é importante ter a persona masculina, né? Representando a polaridade masculina no deck? Sim, se você está aprendendo. Se você já sabe do que se trata, deixa a sua intuição te guiar, tá? Vamos agora para o naipe de paus. Vocês podem estar ouvindo barulho de água de fundo. Um dos meus filhos foi lavar a louça, porque aqui em casa é assim. 2 de espadas. Esse 3 de espadas também é magnífico. Conseguiram deixar essa carta leve. Magnífico. Amei. 4 de espadas. Aqui, novamente, a marca no corpo de uma pausa necessária. 5 de espadas. Carta bem forte. 6. Amei essa carta. Amei. 7. 8 de espadas.
9, conseguiram deixar essa carta muito bonita. Muito bonita. 10, olha o corpo aqui todo ferido novamente. Eu achei, gente, eu tô apaixonada por esse deck. Apaixonada. Desde que ele chegou pra mim, já tem bem uns 15 dias, eu não deixei de usar ele nenhum dia. Aqui, já as cartas da corte estão representadas por uma vassoura, né? Por bruxinhas voando. Achei muito interessante, o cavaleiro também está com essas marcas no corpo. Eu acredito que isso não está explícito, não está explicado no livro, mas eu vou tentar ler, achar isso depois. Achei muito interessante essa rainha ter um caracol aqui, me dá a sensação de ser um caracol aqui na sua cabeça. Rei. Vamos agora para o naipe de paus. 2 de paus. 3 de paus. 4. Magnífico, porque saiu dessa questão aqui da celebração só entre homem e mulher, e sim a celebração de apenas ser e estar. Amei essa carta. 5 de paus. 6 de paus. Agora eu entendi porque que meus filhos estão fazendo barulho. Eu esqueci de avisar que eu ia gravar vídeo. E agora também não vou parar. Segue o baile. 7 de paus. 8. 9. 10 de paus. As cartas da corte, pajem, também como bruxinhas voando. Achei bem interessante isso aqui. No quesito polaridade, isso tem muito sentido. Rei. E por fim, vamos agora para o naipe de ouros. A terra que brota, né? Aqui, flores nascendo desta moeda. Amei essa carta. Amei. Amei em todos os aspectos. Cada detalhezinho dessa carta me foi muito pontual. 3. 4 de ouros. Também amei essa carta. Amei porque não limita só a apego, mas também ao reconhecimento do que se tem. Amei. Ai, até bati na câmera. 5 de ouros. 6. 7. 8. 9. 10. Amei essa questão do 10 de ouros, ela está carregando um bebê e esse bebê olha pra gente. Olha para a vida, para tudo que pode se iniciar e perpetuar. Amei, amei. E que não é fácil, não é um processo fácil. Novamente as marcas no corpo. Tanto da mãe com o filho, quanto do filho para com a mãe. Amei essa carta. Amei todas, né? Não teve uma aqui que eu não gostei. Pajem. Eu tô meio tortinha assim, gente, por conta do flash, tá? Cavaleiro. Rainha. Interessante os coelhinhos aqui. Rei. Eu vou mostrar como que eu tô embaralhando esse deck. Para vocês verem que é um deck que aguenta, é um deck resistente. Não é um deck barato, né? E eu acho que vale muito a pena a gente saber. Olha a envergadura que eu tô fazendo. Enverguei muito e, ó, se mantém impecável. Eu vou pegar duas cartinhas aqui para vocês verem, ó, que a gramatura é perfeita, é super maleável. Eu amei. Fora que é um jogo belíssimo. Esse jogo de cores é sensacional na mesa. Esse aqui, meus amores,
é Divine Feminine Tarot. Eu amei, simplesmente amei. Vou colocar, né, o site aí da Pavão Branco, não sei dizer para vocês se ainda, né, eles têm em estoque, que geralmente quando eles trazem esgota rápido, mas fica a dica, né, fica acompanhando a loja, se você como eu quer comprar esse deck e não quer pagar, né, por um imposto alto, fica aí a dica, né, a gente tem lojas aqui no Brasil que nos facilitam esse acesso. Não é barato, mas facilita o acesso para que a gente possa ter uma obra de arte, porque para mim esse deck é uma obra de arte, né? Ter acesso a isso vale a pena. É isso, meus amores. Esse é o vídeo de hoje. Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima!